E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo eu quero fazer aqui um comentário, uma resposta a um irmão protestante que fez um comentário aí no vídeo meu, falando que ao longo dos séculos os discípulos dos apóstolos foram mudando as verdades da Bíblia. Foram mudando as verdades da Bíblia. Então, segundo esse irmão protestante, que fez esse comentário, para ele, ao longo dos séculos, os discípulos dos apóstolos foram mudando essas verdades. Mas é justamente o contrário, Isso é uma tese, ela é antibíblica, Não é bíblico isso aí, E nem histórico, E nem histórico. Para começar, vamos ver João, capítulo 16, versículo 12 e o 13. Veja, Jesus vai dizer, para os apóstolos: tenho ainda muito que vos dizer, mas não podeis agora suportar. Jesus está dizendo para os discípulos, tenho muitas coisas para vos dizer, mas agora vocês não podem suportar. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará na verdade plena. Ou seja, Jesus está dizendo que a igreja vai ser guiada pelo Espírito da verdade, em toda a plenitude. Jesus tinha coisa para falar para os discípulos, mas no momento eles não tinham capacidade de compreender. Então Jesus está dizendo, quando vier o Paráclito, quando vier o Espírito da verdade, vos guiará em toda a verdade. Então, essa fala do irmão, que ao longo dos séculos os discípulos dos apóstolos foram mudando essa verdade, cai por terra, porque o próprio Jesus Cristo aqui está prometendo à igreja o Espírito da verdade, a assistência desse Espírito. Jesus Cristo vai falar lá no finalzinho de Mateus, eis que estou convosco todos os dias. Ou seja, como é que uma igreja dessa vai errar o caminho naquilo que se refere à salvação das pessoas? Veja, naquilo que se refere à salvação das pessoas. Essa igreja, ela não erra o rumo. Existem os erros dos filhos da igreja? Existe, mas na indicação para o céu, na indicação para a salvação, na necessidade dos sacramentos da igreja, ela não erra. Ela não pode errar, porque ela é guiada pelo Espírito Santo. Como diz aqui, o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade, na verdade plena. Confira aí em sua Sagrada Escritura, João capítulo 16, versículo 12 e o 13. Isso é apenas um versículo, dois versículos. Existem várias passagens, desta afirmação que a igreja ela é a instituição que Jesus Cristo enviou ao mundo, fundou e enviou ao mundo. Então, dizer que ao longo dos séculos ela foi mudando essas verdades, essa tese não é verdadeira, porque é justamente o contrário. Ao longo dos séculos, a igreja foi se aperfeiçoando, é guiada pelo Espírito Santo. Essa é a nossa fé católica. A igreja tem assistência do Espírito Santo prometido por nosso Senhor Jesus Cristo. Então onde foi que o irmão achou que Jesus Cristo falhou? Jesus Cristo falhou na promessa dele, na assistência dele, que ele estaria na igreja. O Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. Agora veja outro texto na carta de São Paulo a Timóteo, na segunda carta, capítulo 2. Veja o que São Paulo vai dizer a Timóteo. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. O que de mim ouviste, na presença de muitas testemunhas, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para ensiná-los a outros. Ou seja, Paulo está dizendo para Timóteo que o que Timóteo ouviu dele na presença de muitas testemunhas, confia a outros homens. E esses homens sejam idôneos para ensinar a outros. Veja aqui, a sucessão apostólica. Aqui está o início da coisa. A sucessão apostólica é bíblica. Está aqui. São Paulo diz para Timóteo, olha, o que você aprendeu de mim, ensina a outros
que seja capaz de ensinar a outros e assim sucessivamente. E o irmão coloca no comentário que esses outros, esses que foram recebendo a doutrina, foram mudando essas verdades. Como assim, né? Quer dizer que é você não crer no Espírito Santo, é você não crer na promessa de nosso Senhor Jesus Cristo, né? É você não crer, né, na assistência do Espírito Santo. Paulo está dizendo que a Timóteo que homens passai essa doutrina para homens idôneos que seja capaz de ensinar também a outros. E assim sucessivamente. Então esse Espírito guia a igreja até o presente momento, guia até agora e vai guiar sempre. Porque essa igreja, Jesus Cristo disse que as forças do inferno não poderão vencê-la. Ou você crê em Jesus Cristo, ou você não crê em Jesus Cristo, né? E pula fora da barca de Pedro. E fica aí, a deriva. Né? Agora veja. Agora eu vou mostrar para você, né, um texto de São Clemente de Roma, discípulo de São Paulo. Olha, São Clemente de Roma, né, discípulo de São Paulo. Era discípulo de São Paulo, do apóstolo Paulo. Olha o que ele vai dizer, né, sobre a sucessão apostólica. Olha o que São Clemente de Roma vai dizer. Isso lá isso no primeiro século, né? Isso no primeiro século. São Clemente de Roma, discípulo de São Paulo, vai dizer, ó: os apóstolos foram mandados a evangelizar pelo Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo foi enviado por Deus. Aquilo que a gente fala nos vídeos, né? Ó. Os apóstolos foram enviados por nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo foi enviado por Deus. Assim, Cristo vem de Deus e os apóstolos vêm de Cristo. Olha que belo texto, né, de São Clemente de Roma. Cristo vem de Deus e os apóstolos de Cristo. Essa dupla missão se sucede em boa ordem, por vontade de Deus, Assim, tendo recebido instruções e estando plenamente convencidos pela ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e confirmado na fé pela palavra de Deus, saíram os apóstolos a anunciar. Com esta fé, eles saíram a anunciar, na plenitude do Espírito Santo, a boa nova da aproximação do reino de Deus. Iam pregando por campos e cidades, batizavam os que obedeciam o desígnio de Deus. Iam estabelecendo aos que eram as primícias dentre eles, como bispos e diáconos dos futuros fiéis. Olha aí, meu irmão, o que os apóstolos faziam. Eles saíram a pregar, né? Como ele disse no começo, ó, Jesus Cristo veio de Deus e os apóstolos veio de Cristo. Os apóstolos saíram a pregar pelos campos, pelas cidades, iam estabelecendo aos que eram as primícias dentre eles. Quer dizer que eram homens escolhidos dentre eles, como bispos e diáconos dos futuros fiéis. Olha aí a tradição, né? Olha aí a sucessão, né, apostólica. Eles iam, né, escolhendo as primícias entre eles, como bispos e diáconos dos futuros fiéis, depois de prová-los no Espírito Santo. E isto não era novidade. Olha que diz São Clemente de Roma, né? Depois de prová-los no Espírito Santo. E isto não era novidade, pois desde muito tempo estava escrito de tais bispos e diáconos. Desde muito tempo estava escrito sobre eles. Isso não era novidade. Vai dizer São Clemente de Roma. E ele continua, né? Ó, para que a missão a eles, né, os apóstolos, né, fosse continuada após a sua morte, impuseram a seus colaboradores, né, imediatos, como que por testamento, o munus de completar e confirmar a obra iniciada por eles, recomendando que atendessem a todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocara para apacentar a igreja de Deus. Constituíram, pois, tais varões e em seguida ordenaram que, quando eles morressem, outros homens íntegros assumissem o seu ministério. Veja, o que São Paulo disse, né, a Timóteo. Olha como eles instruíram, né, esses homens
que eram seus, né, colaboradores imediatos, né? Eles deu ordem, constituíram, pois, tais varões, e em seguida ordenaram que, quando eles morressem, outros homens íntegros assumissem o seu ministério. Então quer dizer que aqui está a sucessão, né, apostólica. Então, meu irmão, a gente vê aqui a sucessão apostólica, né, claramente. Começou nas Sagradas Escrituras, Paulo dizendo a Timóteo, ensina a homens idôneos que sejam capazes de ensinar a outros. São Paulo ensina a São Clemente de Roma, né, é discípulo de São Paulo, e São Paulo e São Clemente de Roma está nos dizendo exatamente o que aconteceu, né? Eles iam estabelecendo aos que eram as primícias dentre eles como bispos e diáconos dos futuros fiéis. Era isso que eles faziam, guiado pelo Espírito Santo. E não tinha como esses homens ir tirando verdades das Sagradas Escrituras, como esse irmão protestante afirmou, né, que os discípulos dos apóstolos iam mudando as verdades bíblicas. Não tem como isso acontecer, porque eles eram guiados pelo Espírito Santo. Veja, né, veja que São Clemente vai dizer, depois de prová-los no Espírito Santo. Eram homens, né, provados no Espírito Santo. Então, né, essa tese cai por terra de que as verdades, os discípulos dos apóstolos iam mudando essas verdades bíblicas. Não ia. Eles eram guiados pelo Espírito Santo, como a gente vê nesse texto, né, de São Clemente de Roma, um sucessor direto dos apóstolos. E eles vão ensinando, como ele diz aqui, né, ordenaram, e um foi ordenando para o outro que, quando eles morressem, né, outros homens íntegros assumissem o seu ministério. Assumissem, né, o seu ministério. E vai dizer, né, após a morte deles, outros homens comprovados lhe sucedessem em seu ministério. Então, isso é a beleza, meu irmão, da fé católica. Aqui a gente não está, né, enganado. A gente sabe onde colocou a nossa fé, como disse, né, o apóstolo Paulo. É só estudar as Sagradas Escrituras e continuar estudando também a patrística, para você encontrar a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo fundou uma igreja, sim, e enviou ao mundo. Aí fica alguns irmãos protestantes dizendo, mas Jesus Cristo não fundou uma igreja, não fundou uma placa de igreja. Lógico que ele fundou. Ele disse para Pedro, tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. É só procurar e encontrar e perseverar nessa igreja, que ela é infalível, né? Ela tem a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo. Beleza, meus irmãos? Então eu mostrei nas Sagradas Escrituras a sucessão apostólica, que essa tese de que os discípulos dos apóstolos, né, foram mudando as verdades bíblicas, não é verdade, né? Essa é uma tese, né, enganosa. Muito pelo contrário, a igreja tem, né, a assistência do Espírito Santo prometida pelo próprio Jesus Cristo. A não ser que a pessoa não creia em Jesus Cristo, não creia nos apóstolos, não creia nas Sagradas Escrituras. Porque a Sagradas Escrituras é bem clara. Paulo diz a Timóteo para preparar os seus sucessores, para preparar homens idôneos que sejam capazes de ensinar a outros. E quando chega, né, o discípulo de São Paulo, que é São Clemente de Roma, dá o mesmo testemunho, que era isso que acontecia, que os discípulos, né, preparavam homens idôneos, homens íntegros, para assumir o seu ministério. Beleza, meus irmãos? Então é esse o vídeo de hoje, com esta, né, resposta a esse comentário desse irmão protestante. Se você não é inscrito ainda nesse canal, eu peço a você que se inscreva, comente aí, deixa um comentário para ajudar aqui o nosso canal. Deixa aí um like para ajudar o nosso canal. Muito obrigado e fique com Deus.